São Miguel, São Rafael e São Gabriel estão ao seu lado agora, cercando você e sua casa com uma luz que o inimigo não consegue atravessar. Se o mal se aproxima, se sua família enfrenta desafios, se o medo tenta dominar seus pensamentos e seu coração clama por proteção, esta oração é o seu escudo, a sua fortaleza e a sua arma de vitória contra todo o mal, pela poderosa intercessão divina. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal 3 Arcanjos, Voz do Céu. É uma alegria imensa ter você aqui novamente, sentindo, mesmo à distância, a força da fé que nos une. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu te convido com muito carinho a se juntar a nós, a se inscrever, a permanecer e caminhar lado a lado nesta jornada espiritual. Hoje é um dia de imensa alegria e eu me sinto profundamente grato por poder contar com a sua presença neste momento tão especial. Estamos unidos não por acaso, mas porque o céu quis este encontro, para elevar o nosso coração a Deus e suplicar a poderosa intercessão dos 3 grandes arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Cada um deles recebeu do Senhor uma missão única e extraordinária. Miguel, o guerreiro que derrota o mal. Rafael, o médico que cura o corpo e a alma. Gabriel, o mensageiro que traz boas notícias e direção do alto. E quando os invocamos em unidade, com fé sincera, somos cercados por uma verdadeira muralha de proteção celestial, capaz de dissipar toda a sombra, quebrar toda a obra do mal e desmanchar aquilo que o inimigo tentou construir contra nós. Agora, com fé, escreva nos comentários esta frase como um decreto espiritual sobre a sua casa. Minha casa é protegida contra todo o mal por São Miguel, curada por São Rafael e iluminada por São Gabriel. Quando você escreve, você não está apenas comentando, você está profetizando, concordando com o céu, assinando no mundo espiritual que a sua casa pertence a Deus. Hoje pedimos com fé que cada casa, cada família e cada vida aqui representada seja guardada, fortalecida e selada pelo poder de Deus, para que nenhuma força contrária prevaleça contra nós. Antes de começarmos, se for possível, prepare um copo com água e coloque-o ao seu lado. No final desta oração, pediremos ao Senhor que a abençoe por meio da intercessão de seus santos arcanjos. Essa água se tornará um sinal de saúde, proteção, libertação e vitória para você e para todos aqueles que dela beberem com fé, como um gesto simples, mas carregado de confiança na ação de Deus. Abra agora o seu coração. Esqueça por alguns instantes o barulho lá fora, as preocupações, as mensagens do celular e coloque toda a sua atenção em Deus. Confie e entregue tudo ao Senhor. Sua família, seu trabalho, seus medos, suas contas, suas decisões, seus filhos, seus relacionamentos. Algo poderoso pode acontecer hoje em sua vida, aqui e agora. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, hoje nos reunimos em oração e com humildade e fé entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa e cada membro da nossa família. Tu, que foste escolhido pelo Altíssimo para conduzir os exércitos do céu e derrotar o inimigo, vem agora em nosso auxílio. Coloca a Tua espada flamejante diante da porta do nosso lar, para que nenhum espírito de divisão, de discórdia, de confusão, de medo ou de destruição se atreva a entrar. Quantas famílias hoje vivem sob o peso da insegurança, com medo da violência nas ruas, das ameaças, das injustiças, da inveja que fere, dos olhares maldosos, das palavras negativas que rondam o lar e até de ataques espirituais que muitos nem sabem explicar, mas sentem na atmosfera. São Miguel, tu que expulsaste Satanás e seus anjos rebeldes do céu, estende agora a tua mão poderosa sobre nós e combate toda força contrária à vontade de Deus que tenta se levantar contra esta casa. Quantas vezes sentimos medo do que pode acontecer com a nossa família, com nossos filhos, com o nosso futuro? Quantas noites passamos em claro, preocupados com o dia de amanhã, imaginando cenários ruins, deixando a ansiedade roubar a nossa paz e fazer o coração bater acelerado? São Miguel Arcanjo, vem em nosso socorro. Defende-nos contra os perigos visíveis e invisíveis, contra os acidentes inesperados que poderiam nos ferir, contra as enfermidades que tentam enfraquecer o corpo e a alma, contra as injustiças que surgem sem aviso e tentam apagar nossa esperança, contra os ataques que muitas vezes vêm justamente de onde menos esperamos. Ergue ao nosso redor um muro de luz.
e transforma esta casa em uma fortaleza espiritual, onde nenhuma sombra do mal consiga permanecer. Coloca os teus anjos guardiões ao redor de cada porta, de cada janela, de cada cômodo, de cada cama onde alguém descansa, para que este seja um espaço de paz, harmonia, cura, reconciliação e proteção. Pedimos também tua intercessão por cada membro desta família. Guarda aqueles que saem de casa para trabalhar, para estudar, para viajar, para resolver problemas na rua. Livra-os das más companhias, das armadilhas do inimigo, dos lugares errados e das escolhas que poderiam desviar. Luz dos caminhos de Deus. Protege aqueles que permanecem em casa, para que encontrem dentro destas paredes um verdadeiro refúgio, um lugar onde a alma respira, onde a mente descansa e o coração se renova. Defende as crianças, tão vulneráveis e inocentes, para que cresçam com saúde, alegria, sabedoria, protegidas de todo o mal físico e espiritual, rodeadas por bons exemplos, bons amigos e pela luz constante da tua presença. Amém. São Miguel Arcanjo, olhai com carinho por cada geração desta família. Defende os jovens expostos às tentações, às más influências, às ideologias que tentam apagar a fé, confundir a identidade e roubar a pureza do coração. Guarda-os quando se sentem pressionados a seguir o que o mundo impõe. Fortalece-os para que escolham sempre a verdade, a luz e o caminho de Deus. Defende também os adultos tão sobrecarregados de responsabilidades, contas, decisões e preocupações, para que não se deixem consumir pelo peso do dia a dia, nem esqueçam que antes de tudo são filhos amados do Altíssimo, que mesmo exaustos, encontrem em Deus descanso, direção e equilíbrio. Defende com especial ternura os idosos que já lutaram tanto, que já deram a vida pela família, e concede-lhes serenidade, saúde, sustento, amparo e proteção, para que vivam seus dias com dignidade, honra e paz. Cercados de amor e reconhecimento, São Miguel Arcanjo, sabemos que o inimigo tenta destruir primeiro a família, porque ela é a célula viva do amor de Deus na terra. É o lugar onde se aprende a amar, a perdoar, a recomeçar. Ele lança discórdias para separar, fomenta discussões para enfraquecer, desperta egoísmos para afastar os corações, semeia infidelidade para destruir lares e tenta arrancar a esperança dos que deveriam caminhar unidos. Mas hoje, em nome de Jesus, nós declaramos com fé que esta casa pertence ao Senhor, que esta família está consagrada ao coração de Deus. Por isso te pedimos com confiança, sela esta família com a tua espada de fogo, que a unidade seja fortalecida, que a fidelidade seja preservada, que o amor seja purificado e aprofundado, e que nenhuma tentativa do inimigo prospere contra aqueles que confiam no Senhor. Quantas vezes nos sentimos incapazes de proteger aqueles que amamos? Quantas vezes o medo, a culpa ou a impotência nos visitam? E é justamente por isso que hoje recorremos a ti, São Miguel, para que estejas à frente de todas as nossas batalhas. Vai adiante de nós quando enfrentamos o desconhecido, abrindo os caminhos e fechando as portas do perigo. Permanece ao nosso lado quando somos atacados por palavras, críticas, injustiças e perseguições. Fica atrás de nós quando o passado tenta nos assombrar com lembranças dolorosas, fracassos e traumas, e cobre-nos com tuas asas poderosas quando o medo tenta nos dominar e paralisar. Que a tua presença esteja conosco dia e noite, enquanto dormimos e enquanto trabalhamos, guardando-nos em cada passo, em cada escolha e em cada decisão importante que precisamos tomar. Recordamos com fé a promessa da palavra de Deus no Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Hoje, tomamos posse desta promessa e cremos, com todo o coração, que os arcanjos estão ao nosso redor, que o céu se movimenta em nosso favor. Cremos que não caminhamos sozinhos, que não estamos abandonados, que a espada de São Miguel corta todas as correntes e quebra todas as maldições escondidas, visíveis e invisíveis. Cremos que a mensagem de São Gabriel nos traz esperança, reacende a fé e anuncia boas notícias para esta família, abrindo uma nova temporada de vitória e restauração. Cremos que a presença de São Rafael cura feridas antigas, restaura relacionamentos quebrados, consola os corações cansados e derrama bálsamo sobre toda a dor física, emocional e espiritual. Senhor Todo-Poderoso, Deus de amor e misericórdia,
consagramos agora esta casa ao teu cuidado e ao teu coração. Passa em cada cômodo, toca as portas, as janelas, as paredes, o teto, o chão, os móveis, os documentos, as fotos, os objetos, cada detalhe visível e também o que não vemos. Purifica este ambiente com tua graça. Limpa o ar espiritual desta casa. Quebra todo o peso, toda a opressão, toda a tristeza acumulada e expulsa tudo o que não vem de ti. Coloca os teus anjos de guarda para vigiar este lar de dia e de noite, para que nenhum espírito de confusão, de medo, de violência, de vício, de desunião ou de miséria encontre lugar aqui. Que este seja um espaço onde reine a paz, onde o amor floresça, onde o perdão seja possível, onde a fé seja alimentada e onde a oração nunca falte. Que todos que entrarem aqui com coração sincero sintam a tua presença, experimentem a tua luz, percebam um ambiente diferente, leve, protegido e abençoado. São Miguel Arcanjo, príncipe do céu e defensor do povo de Deus, ergue agora a tua espada flamejante e coloca-a diante desta família como um muro de fogo espiritual. Corta todo laço de maldição, de opressão, de medo, de vício, de confusão e de destruição. Afasta para longe toda influência negativa, toda inveja, toda calúnia, toda palavra contrária, toda língua que se levanta para ferir, humilhar ou dividir. Reveste-nos com a armadura de Deus e faz de nós testemunhas vivas do poder do Altíssimo, para que nossa história seja sinal de vitória e não de derrota. Que nenhuma tempestade tenha poder para destruir nossa paz interior. Que nenhuma inveja prospere contra nós. Que nenhuma maldição tenha autoridade sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos projetos e sobre a nossa vida. Guarda-nos, Senhor, na força da tua graça. Que nossa casa seja protegida dia e noite. Que nossa família seja preservada em unidade, respeito e amor. Que nossa vida esteja firmada sobre a rocha inabalável que é o amor de Deus. Agora, com fé, escreva nos comentários: São Miguel Arcanjo, eu confio em ti. Quando declaramos com a boca e acreditamos com o coração, algo poderoso começa a acontecer no mundo espiritual. Portas se abrem, cadeias se quebram, ambientes são transformados. São Gabriel Arcanjo, escolhido por Deus como mensageiro das boas novas. Hoje elevamos a nossa voz em oração, suplicando a tua poderosa intercessão. Olha para cada pessoa que está participando deste momento, que está ouvindo ou lendo estas palavras, talvez cansada, chorando em silêncio, com o coração apertado, e intercede para que elas recebam vitória em suas batalhas pessoais. Esperança nos dias de desânimo, coragem diante dos desafios e força para não desistir, para continuar crendo, lutando e avançando rumo ao plano perfeito que Deus tem para suas vidas. Amém. Quantos corações chegam diante desta oração cansados, abatidos, sem forças para dar mais um passo, sem saber como continuar, com a sensação de que já fizeram de tudo e mesmo assim nada muda? Quantas pessoas já lutaram por anos sem ver transformação, sem ver uma resposta clara, apenas o silêncio, apenas portas fechadas e promessas que parecem distantes? Quantos esperaram por respostas que nunca chegam na hora que desejam? E aos poucos, a alma vai se cansando, a fé vai ficando pesada, o coração vai se enchendo de dúvidas. Tu, São Gabriel, que foste enviado à Virgem Maria para anunciar que o impossível se tornaria realidade, que uma simples jovem se tornaria mãe do Salvador, vem hoje visitar esta casa e este coração para lembrar que, para Deus, nada é impossível, que nenhuma história está perdida, que nenhuma vida está fora do alcance da graça. São Gabriel, olha com misericórdia para aquele que já pensou em desistir do casamento, que sente que o amor esfriou, que as discussões aumentaram, que as palavras ferem e a distância cresce. Olha para quem luta por um relacionamento que parece não sair do lugar, para quem reza por restauração e não vê frutos, apenas desencontros, silêncio e mágoas escondidas. Olha para quem aguarda a cura de uma doença, para quem já se cansou de exames, consultas, remédios, olhares preocupados e más notícias, e sente que já não tem forças nem para rezar como antes, para aquele que por dentro grita por um milagre, mesmo quando os lábios já não pronunciam nenhuma oração. Olha para aquele que procura um emprego, que envia currículos, faz entrevistas, tenta, insiste,
mas sempre encontra portas fechadas, respostas negativas, promessas vazias e começa a acreditar que talvez não exista mais lugar para ele. Olha para aquele que reza por um filho distante, que se perdeu nos caminhos do mundo, que se afastou da fé, da família, dos valores, para aquele pai ou mãe que, em silêncio, chora por um filho que não volta, por uma conversa que não acontece, por um abraço que não chega. Olha também para quem clama por um milagre financeiro, que sente o peso sufocante das dívidas, das contas acumuladas, dos prazos vencidos, do medo de não conseguir honrar compromissos, para aquele que deita na cama e não consegue dormir pensando em números, em boletos, em responsabilidades que parecem grandes demais. Cada coração aqui carrega uma batalha que muitas vezes ninguém mais conhece, uma dor que não aparece nas fotos, um peso que não é postado em redes sociais. Mas tu, São Gabriel, conheces tudo porque vês com os olhos do céu e sondas o mais profundo da alma. Apresenta ao Senhor esses pedidos silenciosos, essas lágrimas escondidas que caem no banho, de madrugada, no trânsito, essas dores que parecem não ter solução humana. Leva até o trono de Deus cada nome, cada história, cada desespero contido e volta trazendo a vitória que só Deus pode conceder. Quantas vezes a alma se sente desanimada e o inimigo sussurra que não adianta mais rezar, que nada muda, que Deus esqueceu, que a oração é perda de tempo. Quantas vezes as lágrimas caem no silêncio da madrugada sem que ninguém perceba, enquanto o coração pergunta: até quando, Senhor? Quantas vezes a esperança parece morrer e a pessoa continua vivendo por fora, mas por dentro se sente vazia, apagada, enfraquecida. São Gabriel, reacende agora a chama da fé em cada um que se sente assim, cansado, apagado, esmagado pelas circunstâncias. Dá-nos a graça de acreditar mesmo quando tudo parece perdido, de continuar rezando mesmo sem sentir, de permanecer firmes mesmo quando nossos olhos não veem sinal algum. Ensina-nos a esperar no tempo perfeito de Deus, porque sabemos que Ele nunca se atrasa, Ele não esquece, Ele não abandona. Ele age sempre na hora certa, de um jeito que surpreende e transforma tudo. Tu, que foste portador da mensagem mais importante da história, quando anunciaste a encarnação do Verbo, traz também para esta casa palavras de consolo, de vida, de recomeço. Anuncia que Deus não esqueceu os seus filhos, que Ele vê cada detalhe, ouve cada suspiro, guarda cada lágrima. Anuncia que a vitória já está sendo preparada nos céus, mesmo que na terra tudo pareça parado. Anuncia que os milagres estão a caminho, já em movimento, aproximando-se desta família. Que cada coração ouça a voz da esperança dentro de si, como um sussurro suave dizendo: não desista, Deus está agindo. Que cada pessoa sinta força para continuar lutando, mesmo que seja devagar, mesmo que seja com o coração tremendo. Que cada família perceba que o céu está se movendo a seu favor, organizando o que estava confuso, alinhando o que estava disperso. Intercede, São Gabriel, por aqueles que enfrentam lutas interiores, guerras silenciosas na mente e no coração. Quantos sofrem com pensamentos de derrota, fracasso, incapacidade, ouvindo dentro de si vozes que dizem: você não é suficiente, você nunca vai conseguir, você não merece ser feliz? Quantos carregam culpas antigas, erros do passado que pesam como correntes na alma, lembranças que ferem e acusam, medos que paralisam? Quantos se deixam dominar pelo medo do futuro, pela ansiedade que rouba a alegria do presente, pela preocupação exagerada que impede de viver o agora? Vem, São Gabriel, e anuncia dentro da alma de cada um: coragem, não temas, o Senhor está contigo. Que essa palavra ressoe como bálsamo, curando feridas emocionais, acalmando a mente agitada, trazendo paz onde antes havia tormenta, renovando a esperança onde ela parecia morta. Que cada pensamento negativo seja substituído por confiança, que cada sombra de medo seja vencida pela luz da fé, que cada lágrima derramada seja transformada em oração poderosa diante de Deus, que cada dor seja convertida em testemunho de vitória no tempo certo. Intercede também pelos que enfrentam lutas externas. Quantos sofrem perseguições no trabalho, injustiças em processos, dificuldades com vizinhos, desavenças familiares que se arrastam há anos, desencontros e brigas que se repetem? Quantos enfrentam calúnias, palavras duras, julgamentos injustos que ferem e humilham, portas que se fecham sem explicação, oportunidades roubadas pela maldade humana?
coloca diante do trono de Deus cada uma dessas situações difíceis e traz de volta a vitória preparada pelo céu. Que a justiça divina prevaleça onde a justiça humana falha, que a verdade seja revelada onde há mentira, que a paz vença a guerra, que a reconciliação supere o orgulho, que a providência chegue no tempo certo. São Gabriel, tu que anunciaste vida onde só havia desespero, esperança onde só havia medo, anuncia também agora uma grande reviravolta sobre todos que rezam conosco, que aquele que espera uma cura veja sinais de restauração no corpo e na alma, que aquele que espera uma reconciliação sinta o primeiro impulso do perdão, receba uma mensagem, um gesto, uma oportunidade de diálogo, que aquele que espera uma porta aberta veja o impossível acontecer, uma proposta inesperada, uma chance nova, um caminho diferente, que aquele que aguarda uma notícia receba um sinal claro da providência divina, algo que confirme que Deus ouviu sua oração, que cada lágrima seja transformada em alegria, que cada oração seja respondida com bênçãos que superam as expectativas, que cada deserto seja transformado em jardim fértil, que cada noite escura seja iluminada pelo sol da justiça e da misericórdia. Hoje declaramos com fé que não estamos sozinhos. O céu está em movimento. Deus está agindo. São Gabriel continua anunciando a boa nova aos nossos corações, trazendo esperança, vitória e o milagre que já está sendo preparado para nós. Que cada luta que estamos enfrentando seja coroada com vitória, Senhor. E se houver alguém que já não consegue acreditar em mais nada, alguém que entrou nesta oração apenas por costume, sem fé, sem ânimo, sem expectativa, toca agora este coração de modo especial e irresistível. Mostra-lhe que o Senhor ainda realiza milagres, que as causas humanas consideradas impossíveis são exatamente o palco perfeito onde a tua glória se manifesta com mais poder. Faz compreender que não existe coração tão endurecido que não possa ser quebrado e moldado pelo teu amor, nem situação tão perdida que não possa ser restaurada pelo teu poder. Que a fé renasça neste instante como uma chama que parecia apagada e volta a arder. Que a confiança seja reconstruída sobre um fundamento sólido, que a esperança floresça novamente como uma semente que brota mesmo em pleno deserto. Senhor Todo-Poderoso, pelas mãos de São Gabriel Arcanjo, apresentamos diante do teu trono cada batalha pessoal aqui representada, cada lágrima escondida, cada medo calado, cada causa que, aos olhos humanos, parece não ter saída. Dá-nos força para continuar lutando quando o cansaço tenta nos paralisar. Dá-nos coragem para não desistir quando tudo parece difícil demais. Dá-nos vitória sobre o desânimo que pesa na alma. Dá-nos esperança em meio às lutas mais dolorosas. Que cada pessoa que reza agora sinta a tua presença real ao seu lado, perceba o teu toque, receba a tua paz, que excede todo o entendimento, e confie plenamente na tua providência divina, mesmo quando ainda não vê o caminho completo. Que a vitória não demore a chegar, que os sinais de mudança comecem a se manifestar claramente, que cada casa aqui representada experimente a alegria de testemunhar que tu és um Deus vivo, presente, atuante e fiel. São Gabriel Arcanjo, mensageiro de boas novas, anuncia a nós a vitória que esperamos, leva ao céu nossas lágrimas, nossos pedidos, nossos medos e traz do céu as bênçãos que tanto necessitamos. Reacende nossa fé, renova nossa esperança, fortalece nossa coragem e que esta oração se torne um marco de transformação na vida de cada pessoa que participa dela, lembrando-nos que quando o coração confia verdadeiramente no Senhor, a vitória sempre chega no tempo certo. Por isso, escreva com fé nos comentários: São Gabriel Arcanjo, dá-me vitória e esperança. E agora, São Rafael Arcanjo, médico fiel do céu, elevamos a ti nosso clamor por saúde plena do corpo, da mente e da alma, porque sabemos que a vida humana é cheia de desafios e muitas vezes sentimos o peso da enfermidade, o esgotamento emocional e a fraqueza espiritual. Quantos agora rezam porque enfrentam dores físicas que parecem não ter fim? Quantos estão no meio de tratamentos longos, esperando resultados de exames com o coração apertado, passando por cirurgias, tomando remédios todos os dias, indo a hospitais e clínicas e se perguntando quando, afinal, chegará o alívio? Quantos sentem o corpo cansado, debilitado, vivendo com medo de diagnósticos difíceis ou carregando a angústia de não saber quando virá a melhora? São Rafael, tu que curaste os olhos cegos de Tobit e devolveste a alegria à vida de Sara,
Olha para cada enfermo que se apresenta nesta oração, vê cada nome, cada rosto, cada história e leva suas súplicas ao trono do Altíssimo. Passa com tuas mãos abençoadas sobre cada dor, sobre cada órgão fragilizado, sobre cada parte adoecida do corpo. Alcança aqueles que sofrem com doenças respiratórias, cardíacas, renais, estomacais, ósseas, neurológicas, hormonais, autoimunes e tantas outras enfermidades que drenam as forças, roubam o sono e consomem a alegria. Olha também para as mães que lutam incansavelmente pela saúde dos filhos, para os pais que se levantam todos os dias para sustentar a casa, mesmo quando o corpo clama por descanso, e para os idosos que enfrentam limitações da idade e carregam suas dores em silêncio, com paciência e lágrimas escondidas. Que tua intercessão alcance de Deus cura, alívio, renovação e serenidade para cada coração aflito. Mas sabemos que não é só o corpo que precisa de cura, São Rafael, pois quantos aqui carregam doenças invisíveis, feridas internas que quase ninguém entende, ansiedade que rouba a paz e o sono, depressão que apaga as cores da vida, crises de pânico que paralisam, estresse que adoece o coração, pensamentos de desespero que machucam a alma. Quantos vivem rodeados de pessoas e, ainda assim, sentem-se sozinhos, incompreendidos, cansados de lutar. Quantos choram em segredo, sorrindo por fora enquanto gritam por dentro. Por isso, entra agora, com tua luz curadora, nas áreas mais profundas da mente e do coração, dissipa as trevas da tristeza, quebra as correntes do medo, acalma a tormenta interior, traz equilíbrio às emoções, cura as memórias feridas e devolve o gosto de viver. Que, a partir desta oração, cada pessoa comece a perceber sinais concretos de cura, dentro e fora de si, e entenda que não está sozinha, porque o céu inteiro intercede, acompanha e sustenta cada passo desta caminhada. São Rafael Arcanjo, médico fiel do céu, olhai hoje com ternura para cada filho e filha que reza muitas vezes em silêncio, acreditando que ninguém jamais perceberá a sua dor, o seu cansaço, o peso que carrega no coração. A ti confiamos cada lágrima silenciosa, cada gemido da alma que ninguém escuta, cada coração que se sente sufocado pela tristeza, pela solidão e pelo peso de viver. Leva ao Senhor este clamor profundo e traz de volta a paz interior, a calma ao pensamento agitado, o equilíbrio às emoções feridas. Coloca a tua luz suave sobre aqueles que já não conseguem se alegrar, sobre os que perderam o sentido de viver, sobre os que deixaram de acreditar que é possível recomeçar, que é possível sorrir de novo, amar de novo, ter esperança outra vez. Dá-lhes ânimo novo quando tudo parece sem graça, coragem para buscar ajuda quando a mente diz que não vale mais a pena, fé para continuar mesmo sem enxergar o caminho e esperança para esperar o agir de Deus no tempo certo. São Rafael, cobre com teu manto de cura todas as famílias representadas nesta oração. Onde houver dor, que venha o alívio. Onde houver doença, que venha a saúde. Onde houver desânimo, que venha a força. Onde houver lágrimas, que venha o consolo. Onde houver medo, que venha a confiança. Onde houver divisão, que venha a reconciliação. Onde houver angústia, que venha um suspiro de paz enviado do céu. Hoje cremos com todo o nosso coração que os céus estão em movimento. Cremos que milagres de cura, restauração e libertação estão acontecendo neste exato momento, mesmo que não vejamos ainda com os olhos, porque tu, Senhor, ages primeiro no invisível, para depois manifestar no visível. Que cada pessoa que participa desta oração, seja por alguns segundos ou por muitos minutos, sinta uma suave onda de paz percorrer o seu ser, como um sinal de que Deus está agindo, tocando, reorganizando o que parecia perdido. Que os corações aflitos encontrem descanso, que os desesperados encontrem esperança, que os enfermos encontrem cura, que os abatidos encontrem força para recomeçar, que os confusos encontrem direção, e que esta oração não termine aqui, neste vídeo ou neste áudio, mas continue ecoando nos céus, subindo como incenso agradável, até que cada súplica se torne um testemunho de vitória, até que cada lágrima se transforme em sorriso agradecido. Que cada luta que enfrentamos, por mais dura que seja, seja coroada com vitória segundo a vontade de Deus. E se houver alguém que já perdeu a capacidade de acreditar, alguém que entrou nesta oração apenas por costume, por curiosidade
ou até por desespero, sem esperança, toca-o de modo especial neste momento, Senhor. Quebra essa muralha de frieza, mostra que tu ainda realizas milagres, que as causas impossíveis são justamente o terreno perfeito para a manifestação da tua glória. Faz entender que não existe coração tão endurecido que não possa ser tocado, nem situação tão perdida que não possa ser transformada pelo teu poder. Que a fé renasça agora como uma chama que volta a acender, que a confiança seja restaurada, que a esperança volte a florescer como um novo amanhecer depois de uma longa noite. De novo, Senhor Todo-Poderoso, pelas mãos de São Gabriel Arcanjo, apresentamos diante de ti todas as nossas batalhas pessoais, aquelas que ninguém compreende totalmente. Dá-nos força para continuar quando tudo em nós pede para desistir, coragem para não abandonar o caminho da fé, vitória sobre o desânimo que paralisa e esperança em meio às lutas que parecem não ter fim. Que cada pessoa que reza agora sinta a tua presença real, receba a tua paz que excede todo entendimento e confie plenamente em tua providência, mesmo sem entender todos os porquês. Que a vitória não demore a chegar segundo o teu tempo, que os sinais de mudança comecem a aparecer ainda hoje, em detalhes pequenos, em respostas discretas, em portas que se abrem, em notícias inesperadas. Que cada lar aqui representado experimente a alegria de testemunhar que tu és um Deus vivo, presente, que ouve, que vê, que responde. São Gabriel Arcanjo, anuncia a nós a boa notícia da vitória. Leva ao céu as nossas lágrimas e traz do céu as bênçãos que necessitamos, aquelas que a nossa alma nem sabe pedir, mas o Espírito Santo conhece. Reacende nossa fé, renova nossa esperança e fortalece nossa coragem para seguir em frente. Que esta oração seja um marco na vida de cada pessoa, um antes e um depois, lembrando-nos que quando o coração confia em Deus, a vitória sempre chega do jeito certo, na hora certa. São Gabriel Arcanjo, dá-nos vitória e esperança. São Rafael Arcanjo, médico fiel do céu e companheiro enviado por Deus, a ti elevamos hoje nosso clamor por saúde plena do corpo, da mente e da alma. Sabemos que a vida humana é feita de muitas batalhas e muitas vezes sentimos o peso da enfermidade, da exaustão emocional e da fraqueza espiritual. Quantos agora rezam enquanto sofrem com dores físicas que parecem não ter fim? Quantos enfrentam longos tratamentos médicos, cirurgias, internações e consultas intermináveis? Quantos sentem o corpo cansado, debilitado, com medo de diagnósticos, ou com a angústia de não saber quando virá a melhora? São Rafael, tu que curaste os olhos cegos de Tobit e libertaste Sara de sua aflição, olha com carinho por cada enfermo que se coloca diante desta oração e leva sua súplica ao trono do Altíssimo. Passa tuas mãos sobre cada dor, cada parte fragilizada do corpo, cada órgão doente, cada célula enfraquecida, e concede força aos que sofrem com doenças respiratórias, cardíacas, renais, estomacais, ósseas, neurológicas, emocionais e tantas outras enfermidades que roubam a vitalidade e a alegria de viver. Olha com amor para as mães que intercedem pelos filhos, para os filhos que rezam pelos pais, para os esposos que clamam um pelo outro, para aqueles que se sentem sozinhos em seu sofrimento. Que ninguém saia desta oração sem levar consigo ao menos uma centelha de esperança nova, uma certeza silenciosa de que Deus está cuidando de tudo. São Rafael Arcanjo, médico do céu, hoje elevamos a ti este clamor pelos que mais sofrem, começando pelos pais que carregam a responsabilidade de sustentar suas casas, mesmo quando o corpo pede descanso, quando a coluna dói, quando o cansaço pesa nos ombros, mas ainda assim, eles se levantam todos os dias por amor aos seus filhos. Olha também pelos idosos que enfrentam as limitações da idade, com lágrimas ocultas e corações silenciosos, aqueles que muitas vezes sentem que já não têm utilidade, que foram esquecidos, que não querem dar trabalho, mas carregam dentro de si uma história inteira de fé, sacrifícios e amor. Que tua intercessão alcance de Deus a cura, o alívio, a força e a serenidade para cada coração aflito, para cada corpo exausto e para cada alma desanimada. Mas sabemos que não é só o corpo que precisa de cura. Quantos hoje carregam dores invisíveis que quase ninguém percebe? Ansiedade que rouba o sono, depressão que apaga a alegria, pânico que paralisa, estresse que adoece o coração, angústias que sufocam e não encontram palavras para serem explicadas.
Quantos vivem cercados de gente e ainda assim se sentem sozinhos, incompreendidos, deslocados? Quantos sorriem por fora e choram por dentro, acreditando que ninguém enxerga sua dor secreta? A ti, São Rafael, confiamos cada lágrima escondida, cada grito calado, cada coração que se sente sufocado pela tristeza e pela sensação de abandono. Leva este clamor ao Senhor e traz de volta a paz interior, o equilíbrio das emoções, a serenidade na mente e a luz que devolve o brilho aos olhos. Ilumina aqueles que perderam o sentido da vida, que deixaram de sonhar, que não acreditam mais que podem recomeçar, que pensam que o fracasso é definitivo. Dá-lhes ânimo novo, coragem para buscar ajuda, humildade para reconhecer que precisam de apoio, fé para continuar mesmo sem entender e esperança para esperar pelo tempo de Deus. Que esta oração seja como um remédio espiritual, penetrando onde nenhum remédio humano alcança, fortalecendo a alma cansada, aliviando a mente sobrecarregada e trazendo sossego ao coração agitado. Que cada pessoa que agora reza contigo sinta o peso sendo retirado de seus ombros, perceba um sopro de vida nova entrando em sua história e experimente, ainda hoje, um sinal concreto da presença de Deus. E pedimos também, São Rafael Arcanjo, pela saúde espiritual, pois de nada adianta um corpo forte e uma mente equilibrada se a alma está distante de Deus, vazia, fria e sem oração. Quantos esfriaram na fé, deixaram de rezar, deixaram de buscar os sacramentos, se afastaram da confissão, da Eucaristia, da palavra? Quantos já não dobram mais os joelhos, não falam mais com Deus, não se lembram da última vez em que fizeram uma verdadeira oração? Quantos foram vencidos pelo pecado, pelas tentações constantes, pelas distrações das redes sociais, pelas ilusões e promessas vazias do mundo, acreditando que não há mais caminho de volta, que já erraram demais, que não são dignos de perdão? Por isso te suplicamos, cura também as feridas da alma, toca os corações endurecidos, derruba as barreiras da incredulidade, quebra as correntes que prendem tantos filhos de Deus, reacende a chama da oração, desperta a sede de Deus que um dia já foi tão forte e hoje parece apagada. Faz com que cada um reencontre a alegria de caminhar com o Senhor, de sentir sua presença no cotidiano e de viver plenamente na graça. Protege esta família contra toda forma de enfermidade. São Rafael, que os lares sejam preservados das doenças contagiosas, dos acidentes que trazem dor, das epidemias que assustam, das enfermidades que pegam de surpresa. Que a saúde seja guardada como um tesouro, e quando a enfermidade chegar, que não falte fé, coragem, união, amor e confiança no Deus que tudo pode. Acompanha os que cuidam dos enfermos, os familiares que passam noites acordados, que fazem sacrifícios silenciosos, que abrem mão de si para cuidar de quem está frágil. Dá-lhes força renovada, paciência quando o cansaço vier, ternura nas palavras, carinho nos gestos e amor abundante para não desanimarem diante das dificuldades. Apresentamos também a ti, com carinho, os médicos, enfermeiros, cuidadores e todos os profissionais de saúde que são instrumentos de Deus na terra. Inspira suas decisões, guia suas mãos, fortalece suas vocações quando o desânimo bater, consola quando perderem um paciente, alegra seus corações com cada vida salva. Que cada diagnóstico seja correto, cada tratamento eficaz, cada procedimento bem-sucedido e que todos reconheçam que a verdadeira cura vem de Deus e que eles são apenas canais da sua providência. São Rafael, olha de modo especial para os que estão nos hospitais, em leitos de dor, em UTIs, em corredores de espera, para os que aguardam uma cirurgia, um exame, um resultado, para os que não têm acesso a remédios, a médicos, a recursos, para os que se sentem esquecidos, sozinhos e sem voz. Que cada um perceba a tua presença mesmo no vale da dor, que sinta que não está abandonado, que suas súplicas chegam ao céu e que cada lágrima é recolhida pelo próprio Deus. E se houver alguém nesta casa, nesta família, neste momento de oração que já desistiu de acreditar na cura, toca-o de modo especial, faz o coração voltar a sonhar com a saúde, a acreditar que Deus pode intervir, que o impossível é apenas o cenário onde o milagre acontece. Que cada testemunho de restauração fortaleça a fé de todos. Que cada graça recebida se torne motivo de louvor. Que cada vitória sobre a doença seja reconhecida como um verdadeiro milagre. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo,
e pela intercessão de São Rafael, derrama agora tua bênção de cura sobre esta família. Restaura os corpos doentes, acalma as mentes inquietas, santifica as almas cansadas, que a saúde seja preservada, a paz restaurada, a esperança renovada e que nenhuma enfermidade, visível ou invisível, possa vencer a tua graça. Que sejamos testemunhas vivas do teu poder e da tua misericórdia. São Rafael, arcanjo médico do céu, intercede por nós hoje e sempre. Amém. Intercede por nós, caminha ao nosso lado, cura as nossas feridas mais profundas e consola todas as dores que guardamos em silêncio. Fortalece a nossa fé, para que em cada passo da vida possamos sentir a tua presença viva e luminosa. Que pela tua intercessão experimentemos a plenitude do amor de Deus em cada respiração, cada amanhecer e cada novo recomeço. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, cura meu corpo, minha mente e minha alma. E tu, São Miguel Arcanjo, príncipe glorioso das milícias celestes, também elevamos a ti nossa súplica com humildade. Pedimos libertação de todo o mal que ainda possa pesar sobre esta casa, sobre esta família e sobre cada vida aqui representada. Que tua espada de luz afaste toda a negatividade, toda a maldade e todo o perigo, protegendo-nos contra ataques visíveis e invisíveis, contra aquilo que os olhos não veem, mas a alma sente. Sabemos, Senhor, que muitas vezes carregamos fardos que não são frutos apenas das nossas escolhas, mas consequências de dores antigas, de palavras lançadas contra nós, de invejas disfarçadas, de maldições ocultas e até de práticas espirituais que abriram portas que nunca deveriam ter sido abertas. Mas cremos com firmeza: nada é mais forte que o poder de Deus. E tu, São Miguel, és o guerreiro que caminha adiante, quebrando correntes, dissipando trevas e conduzindo cada filho de Deus à verdadeira liberdade. Olha agora para todos aqueles que sentem algo que os prende e não conseguem explicar. Para os que tentam, lutam, se esforçam, mas nunca conseguem avançar. Para os que vivem ciclos repetitivos de fracasso, dificuldades, perdas e dores que parecem não ter fim. Muitos não compreendem, mas carregam pesos espirituais, marcas familiares e histórias de sofrimento que atravessam gerações. Tu, que expulsaste Satanás e seus anjos rebeldes dos céus, vem agora combater por esta família. Corta com tua espada flamejante toda a corrente que ainda prende, todo laço de maldição, toda a opressão herdada do passado. Intercede por aqueles que, sem perceber, deram espaço ao inimigo através de palavras, atitudes, objetos ou escolhas equivocadas. Quantos se envolveram com adivinhações, superstições, pactos, consultas a falsos guias? Quantos carregam objetos espiritualmente contaminados? Quantos abriram brechas com palavras duras, negativas ou amaldiçoadas? Hoje pedimos que, pelo poder da cruz de Cristo, todas essas portas sejam fechadas para sempre. Que o sangue redentor de Jesus lave cada canto desta casa e de cada coração aqui presente. Que a misericórdia restaure o que foi perdido. Que a graça cure o que foi ferido. E que tua espada defenda os que se arrependem e desejam recomeçar. Olha pelas famílias marcadas por brigas, rupturas, traições e violências. Quantas vezes essas feridas se repetem geração após geração, como correntes invisíveis que escravizam, mas cremos. Em Deus, toda a cadeia pode ser quebrada. Pela tua intercessão, São Miguel, declaramos que ciclos de dor serão interrompidos, que esta casa seja liberta de toda a repetição de sofrimento, que esta família seja curada de toda a herança de destruição, que se inicie uma nova história marcada por bênçãos, paz e abundância. Intercede pelos que sofrem com vícios, álcool, drogas, pornografia, jogos, impulsos destrutivos, mentira, violência. Quantos já tentaram mudar e não conseguiram? Quantos se sentem acorrentados àquilo que os destrói? São Miguel, corta essas correntes agora. Dá força para resistir, coragem para recomeçar e graça para perseverar até vencer. Que nenhuma alma se perca nas garras da escravidão espiritual, mas todos experimentem a liberdade dos filhos de Deus. Tu sabes, arcanjo, quantos sofrem ataques noturnos, sonhos perturbadores, presenças estranhas dentro de casa. Quantos sentem medo sem motivo, quantos não dormem em paz. Visita cada cômodo desta casa. Coloca teus anjos guardiões ao redor desta família. Que nenhum espírito de confusão, perturbação ou trevas tenha poder aqui.
Que este lar seja purificado pela tua presença, iluminado pela luz do Altíssimo e protegido pela tua espada. Defende-nos contra calúnias, inveja, olhares maldosos, palavras negativas, pensamentos de fracasso, desânimo e a tentação de desistir. Que cada coração aqui seja revestido pela armadura espiritual, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade e as sandálias da paz. Que, fortalecidos por Deus e guardados por ti, São Miguel, possamos caminhar firmes rumo à vitória. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu te apresento esta casa e cada pessoa que vive debaixo deste teto, pedindo que os envolvas com o escudo da fé e a espada da tua palavra, para que nenhum dardo inflamado do inimigo encontre espaço neste lar. Que cada um aqui se mantenha firme, sabendo que não luta sozinho, mas conta contigo como general da milícia celeste, rodeado pelos teus anjos em constante batalha em favor desta família. E se houver alguém nesta casa que já não acredita mais na libertação, alguém acostumado ao sofrimento, alguém que pensa que nada pode mudar, toca essa pessoa de modo especial agora. Entra na história dela, cura as memórias, acalma o coração e mostra, Senhor, que não existe corrente tão pesada que não possa ser quebrada, nem laço tão forte que não possa ser desfeito, nem maldição tão antiga que não possa ser anulada pelo teu poder. Que a esperança volte a brotar como uma fonte que não seca, que a fé seja renovada como chama que reacende, que a confiança em ti se fortaleça e faça esta família levantar a cabeça de novo. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, eu te peço, liberta esta família de toda a corrente do mal, de toda a prisão espiritual, emocional ou material que trava o caminho deles. Rompe os vínculos herdados que não vêm de ti, quebra as maldições passadas que se repetem de geração em geração, anula toda palavra contrária já lançada contra esta casa, expulsa todo espírito de trevas, toda opressão invisível, todo medo sem motivo, e purifica cada coração, restaurando a alegria de viver e a paz de pertencer a ti. Que a partir de hoje, este lar seja conhecido como casa de bênção, casa de oração, casa de vitória, lugar onde tua presença é sentida, onde as conversas são curadas, onde as feridas começam a cicatrizar e onde os sonhos, que pareciam mortos, voltam a respirar. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, protege-nos sob tuas asas, defende-nos com tua espada de fogo em cada batalha, visível e invisível, e acompanha-nos nos momentos em que ninguém vê as nossas lágrimas, conduzindo-nos sempre à vitória de Cristo, para que possamos proclamar com ousadia que o Senhor é nosso libertador, nossa fortaleza inabalável, nosso refúgio seguro em todas as tribulações. São Miguel Arcanjo, eu te suplico, liberta minha vida, minha casa e minha família de todo o mal, de todas as armadilhas do inimigo, de toda inveja, confusão, divisão e de toda a opressão escondida que tenta nos atingir por pensamentos, palavras ou situações. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da providência divina, hoje clamamos pela tua poderosa intercessão por todas as famílias que enfrentam dificuldades financeiras, incertezas e falta de sustento. Quantos pais e mães acordam todos os dias com angústia, sem saber se terão recursos para alimentar seus filhos, pagar as contas, garantir estudos, remédios ou simplesmente manter a dignidade dentro de casa. Quantos trabalhadores, apesar do esforço diário, não veem progresso, não colhem o fruto do próprio suor e se sentem cansados, frustrados e desanimados? Quantos jovens lutam por uma oportunidade de emprego, de estágio, de crescimento e encontram portas fechadas, silêncio nas respostas e olhares de indiferença? Quantos idosos, depois de uma vida inteira de dedicação, se veem esquecidos, preocupados com o amanhã e com medo de faltar o necessário? São Gabriel, tu que anunciaste a maior notícia da história, quando levaste ao mundo a certeza de que Deus vem ao encontro dos seus, vem hoje nos recordar que o Senhor é providente, cuida de cada detalhe e nunca abandona seus filhos. Leva ao trono do Altíssimo cada clamor silencioso, cada lágrima de preocupação derramada na cozinha, no quarto, no ônibus, no trabalho. Apresenta ao Senhor cada coração cansado que não tem forças nem para rezar em voz alta. Intercede de modo especial por aqueles que estão desempregados, que já bateram em muitas portas, enviaram currículos,
fizeram entrevistas e não receberam resposta alguma. Abre caminhos onde tudo parece fechado, derruba barreiras visíveis e invisíveis, move corações e leva oportunidades inesperadas, aquelas que só podem ser explicadas como milagre. Que cada coração desanimado volte a acreditar que Deus fecha algumas portas apenas para abrir portas maiores e melhores. Intercede também pelos que trabalham, mas não são valorizados, que enfrentam salários injustos, contratos abusivos, ambientes tóxicos, perseguições veladas ou jornadas exaustivas que roubam a saúde e a paz. Dá-lhes coragem para perseverar quando for preciso ficar, sabedoria para buscar alternativas quando for hora de mudar, discernimento para não aceitar qualquer proposta que tire a paz e força para não desistir dos sonhos. Que cada esforço seja reconhecido na hora certa, que cada dedicação seja abençoada e que a providência divina transforme trabalho em frutos, suor em conquista, renúncia em vitória. Rezamos também por aqueles que empreendem, pelos pequenos negócios, pelos comércios familiares, pelos autônomos, pelas mães e pais que se viram como podem para sustentar seus filhos, vendendo, produzindo, atendendo, criando. Muitos enfrentam quedas nas vendas, falta de clientes, dívidas acumuladas, taxas pesadas e um profundo desânimo ao ver o trabalho de meses ou anos ameaçado. São Gabriel, leva ao Senhor o grito silencioso desses trabalhadores. Que haja movimento onde hoje há estagnação, prosperidade onde hoje há escassez, estabilidade onde hoje há medo e dignidade em cada decisão tomada. Que cada projeto seja iluminado pela luz do Espírito Santo, cada plano seja colocado nas mãos de Deus, cada esforço seja multiplicado pela graça e cada dificuldade seja transformada em oportunidade de crescimento e superação. Anuncia-nos, São Gabriel, com a mesma firmeza com que um dia anunciaste a chegada do Salvador, que a providência divina já está em movimento, que Deus já está preparando encontros, portas abertas, ideias novas e soluções que ainda não conseguimos enxergar. Que nunca falte o pão de cada dia nesta casa, e mesmo nos momentos de escassez, que não falte gratidão. Que mesmo nas maiores dificuldades, a fé permaneça firme. Que mesmo no desânimo, a confiança em Deus seja maior do que o medo do futuro. Conforta os corações envergonhados que escondem suas dívidas, que sorriem por fora, mas choram em silêncio, e renova a esperança de todos os que clamam por auxílio. Que cada família aqui representada experimente, de forma concreta, a intervenção divina na vida financeira, emocional, espiritual e familiar, para que todos possam testemunhar que Deus é fiel, que o céu se move quando rezamos com fé e que nenhuma lágrima é ignorada por aquele que é Pai, providência e amor sem medida. Senhor, Deus de abundância em todos os sentidos, ensina-nos a viver com a certeza profunda de que és Tu quem provê. Mostra-nos, Pai amado, que a verdadeira dignidade não está no tamanho da nossa conta bancária, nem na quantidade de bens que acumulamos, mas na confiança absoluta que colocamos em Ti. Que cada esforço silencioso, cada lágrima derramada no segredo do quarto, cada súplica feita com o coração apertado, seja vista e acolhida pelo Altíssimo, e que, no tempo certo, a Tua providência divina se manifeste de forma surpreendente e abundante. Se nesta casa houver alguém afogado em dívidas, sufocado por contas, juros e cobranças, alguém que já não sabe a quem recorrer, que São Gabriel Arcanjo interceda com poder. Que o Senhor traga soluções inesperadas, propostas de negociação possíveis, portas de misericórdia que se abrem quando todas as outras parecem fechadas, e que o peso esmagador das preocupações seja aliviado. Que nenhuma família viva sob o jugo humilhante da escassez e da vergonha, mas que todos experimentem a libertação financeira que só o Senhor pode conceder. São Gabriel, olha com carinho para os jovens que sonham em estudar, crescer, conquistar uma vida melhor e muitas vezes esbarram na falta de recursos para pagar uma faculdade, um curso profissionalizante ou até mesmo materiais básicos. Não permitas que talentos preciosos se percam por falta de oportunidade. Abre portas de bolsas de estudo, de ajuda financeira, de pessoas boas e generosas que surgem no caminho para apoiar. Que cada dom seja desenvolvido, cada sonho seja abençoado e cada projeto seja sustentado pela graça de Deus. Senhor Todo-Poderoso, por meio da intercessão de São Gabriel, entregamos a Ti a vida financeira desta família. Entra em cada detalhe, visita cada conta,
cada dívida, cada necessidade e derrama a tua providência sobre cada lar. Que não falte o pão de cada dia à mesa, que não falte trabalho digno, honesto e abençoado, que não falte serenidade no coração e que as dívidas sejam pouco a pouco resolvidas, renegociadas, pagas, até que a paz reine plenamente. Que esta família se torne um exemplo vivo de confiança no Senhor, testemunhando diante de todos que Deus sempre cuida dos seus. São Gabriel Arcanjo, portador das boas novas do céu, leva até o trono de Deus a nossa súplica e traz de volta a resposta que tanto precisamos. Que cada coração aqui representado receba sustento abundante, esperança renovada e, no tempo perfeito de Deus, possa proclamar com alegria: foi o Senhor quem fez isso e foi maravilhoso aos nossos olhos. São Rafael Arcanjo, amigo fiel dos que sofrem, médico das almas e dos corpos, não podemos esquecer a súplica pela paz nos relacionamentos. Tu que foste companheiro de viagem de Tobias, guia seguro e protetor constante, caminha também conosco nas estradas difíceis da vida, marcadas por incompreensões, desavenças e divisões. Quantas famílias vivem sob o peso de brigas intermináveis, palavras duras e feridas que parecem não cicatrizar? Quantos casais carregam discussões diárias, ofensas repetidas e silêncios frios que machucam mais do que gritos? Quantos pais e filhos já não se olham nos olhos, presos em mágoas antigas? Quantos irmãos, unidos pelo sangue, se afastaram como se fossem estranhos por causa de desentendimentos e ressentimentos acumulados? Tu, que és sinal da cura de Deus, derrama sobre nós o bálsamo da reconciliação e da paz. Senhor Todo-Poderoso, por meio da intercessão de São Rafael, apresentamos diante de Ti cada coração ferido, cada lar enfraquecido, cada família dividida. Tu conheces as dores escondidas, as lágrimas que ninguém vê, os ressentimentos guardados no fundo da alma, as palavras que nunca foram ditas e os perdões que ainda não foram concedidos. Toca cada ferida e transforma-a em oportunidade de recomeço, de diálogo e de cura. Sabemos que muitas vezes o inimigo age justamente nos vínculos de amor, porque sabe que famílias divididas tornam-se mais frágeis. Por isso, São Rafael, guarda nossas famílias contra as sementes do mal. Que toda desconfiança seja desmascarada, que todo mal entendido seja iluminado pela verdade, que todo rancor seja dissolvido na misericórdia, que cada lar seja protegido pela Tua presença, que a unidade seja preservada, que a fidelidade floresça e que a paciência e o respeito vençam todas as tentações de divisão. Olha de modo especial para os casamentos que atravessam tempestades, para esposos e esposas que já não conseguem conversar com serenidade, que carregam o peso de traições, promessas quebradas e decepções profundas. Intercede por estas famílias, São Rafael, para que o amor que um dia uniu esses corações seja restaurado, que o diálogo volte a fluir de forma sincera e mansa, que a confiança seja reconstruída passo a passo e que a chama da ternura nunca se apague definitivamente. E se for preciso recomeçar do zero, concede a coragem e a humildade necessárias para dar novos passos, pedir perdão, acolher o outro, tentar outra vez. Intercede também pelos pais e filhos afastados. Quantos jovens se sentem incompreendidos, rejeitados e se revoltam contra seus lares? Quantos pais, cansados e sobrecarregados, já não encontram tempo ou paciência para ouvir seus filhos com atenção verdadeira? Quantas feridas da infância e da adolescência se transformam em muralhas na vida adulta, impedindo o abraço, o perdão e a reconciliação? São Rafael, quebra essas barreiras invisíveis, derruba esses muros de orgulho e dor e faz com que o diálogo seja possível novamente. Que o amor volte a ser mais forte do que qualquer mágoa e que cada família experimente, pela graça de Deus, a alegria de recomeçar em paz. São Rafael Arcanjo, médico de Deus, olha com ternura para cada família que hoje se apresenta diante do céu e, com o coração cansado, pede socorro. Vê, Senhor, os pais que já não sabem como conversar com os filhos que carregam mágoas profundas dos pais, irmãos que não se falam há anos por causa de uma palavra em excesso, uma herança mal resolvida, um orgulho que ninguém quer soltar. Quantos lares foram rasgados pela divisão? Quantas mesas de jantar têm uma cadeira vazia de alguém que se afastou? Quantos corações fingem que esqueceram, mas ainda doem por dentro? São Rafael, passa em cada história como um médico passa em cada leito de hospital. Examina as feridas invisíveis,
os traumas de infância, as lembranças de discussões e portas batidas e derrama o bálsamo da reconciliação, onde hoje só existe silêncio. Transforma o orgulho em humildade, o rancor em compaixão, a frieza em um desejo sincero de recomeçar. Para aquele que agora ora achando que a paz é impossível, que o pedido de perdão nunca será aceito, toca o coração no ponto exato onde a graça precisa entrar. Mostra que não existe muro tão alto que a graça de Deus não possa derrubar, nem ferida tão profunda que não possa ser cicatrizada, nem coração tão endurecido que não possa ser tocado pela misericórdia. Que o silêncio pesado seja rompido por um telefonema, uma mensagem, um abraço, um me perdoa ou eu sinto sua falta. Que a separação de anos seja transformada em laços restaurados e mais fortes do que antes. Que cada gesto machucado seja curado, cada palavra amarga seja purificada, cada coração cansado seja renovado. Que a raiva dê lugar à paciência, o ressentimento seja apagado pelo perdão, a indiferença seja vencida por um amor que decide ficar, insistir e recomeçar. Abençoa, São Rafael, não só as famílias de sangue, mas também as amizades rompidas, as relações de vizinhança tensas, os ambientes de trabalho carregados de mágoas e mal-entendidos. Que as feridas que ultrapassam os limites da casa e se espalham por todos os relacionamentos sejam dissolvidas na mansidão do Espírito Santo. Que cada lugar onde vivemos, trabalhamos e convivemos se torne mais leve, mais humano, mais cheio de paz. E se a paz não chegar de imediato, ensina-nos, Senhor, a esperar o Teu tempo, a não forçar, a não desistir, mas a plantar, dia após dia, pequenos gestos de bondade, mesmo quando o outro não responde, mesmo quando parece que nada muda. Ensina-nos a não abandonar quem amamos, a não desistir de relacionamentos que o Senhor ainda quer restaurar. Ensina-nos a confiar que o perdão é mais forte que o rancor, que o amor nunca falha quando é sustentado pela graça de Deus. São Rafael Arcanjo, caminha com cada família que sofre em silêncio, cura feridas antigas que ninguém comenta, restaura vínculos quebrados, fortalece o amor enfraquecido e inspira palavras de reconciliação para que em cada lar, por mais simples que seja, reine a paz que vem do coração de Deus. E agora, São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível do Altíssimo, nós nos colocamos sob a Tua proteção, para que, além da cura das relações, recebamos também força interior e coragem inabalável. Vivemos tempos de provação constante, em que muitos se sentem emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente enfraquecidos. A fé é abalada. Os problemas parecem crescer de todos os lados. As notícias pesam sobre a alma. Há quem enfrente perseguições injustas, doenças dolorosas, perdas irreparáveis, dívidas sufocantes, pressões que esmagam o coração. Por isso, São Miguel, clamamos Tua presença poderosa para que cada um de nós se revista com a coragem de Deus e permaneça firme no meio das tempestades. Quantos agora rezam à beira do desânimo, com vontade de largar tudo, achando que o céu se calou? Que a Tua espada espiritual corte todo medo paralisante, toda fraqueza que rouba a vontade de lutar, todo espírito de opressão que sussurra que não vale mais a pena tentar. Fortalece cada coração com a luz do Altíssimo. Quantos sentem que suas orações não são ouvidas? Quantos já pensaram em desistir da caminhada espiritual? Quantos acreditaram que jamais seriam capazes de continuar? A todos esses, São Miguel, estende Tua mão forte e levanta-os como levantaste o povo de Deus contra o inimigo. Mostra a cada um que não está sozinho, que o céu luta a seu favor, que o Senhor jamais abandona aqueles que nele confiam. Concede a graça de permanecer firme, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando as lágrimas parecem não ter fim. Sabemos que a vida cristã é uma batalha constante, um campo onde todos os dias precisamos escolher entre a luz e as trevas, entre a fé e a dúvida, entre perseverar ou entregar os pontos. E o inimigo, astuto, muitas vezes nos ataca exatamente nos momentos de maior fraqueza, semeando pensamentos de derrota, lembranças de erros antigos, palavras de acusação e sentimentos de incapacidade. Mas tu, São Miguel, príncipe das milícias celestes, ergues a espada flamejante contra Satanás e proclamaste desde sempre: quem como Deus? Que essa pergunta ecoe dentro de nós como um grito de fé. Nada é maior que o Senhor, nada é mais forte que o seu amor, nada pode destruir aqueles que permanecem firmes na fé. São Miguel,
fortalece especialmente os que enfrentam tentações constantes, os que lutam contra vícios, dependências, maus hábitos e os que carregam a culpa como um peso insuportável. Ajuda-os a compreender, bem no fundo da alma, que a misericórdia do Senhor é maior do que qualquer pecado, que não existe queda da qual Deus não possa levantar, que não há noite que Ele não possa transformar em manhã. Dá-lhes coragem para resistir, para recomeçar quantas vezes forem necessárias, para buscar ajuda, confessar, perdoar-se e seguir. Que cada batalha travada hoje, seja na mente, no coração ou na vida prática, seja atravessada com a certeza de que não lutamos sozinhos, mas cercados pelos anjos de Deus. E que, guiados por São Rafael na cura das relações e sustentados por São Miguel na batalha interior, possamos caminhar com confiança, sabendo que sobre nós está a mão fiel do Senhor, que cura, fortalece, restaura, protege e conduz à verdadeira paz. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te apresentamos agora, com sinceridade, todo o nosso ser. Dá-nos força para perseverar, humildade para buscar sempre a reconciliação e sabedoria para aprender com cada situação. Que cada queda seja um aprendizado que nos amadurece, cada batalha um degrau de crescimento e cada vitória um cântico vivo de louvor ao teu nome. Interceda, São Miguel Arcanjo, por todos aqueles que sofrem perseguições e zombarias por causa da fé. Quantos são criticados por acreditarem em Deus, ridicularizados por rezarem, perseguidos no trabalho, na escola ou até mesmo dentro da própria casa, apenas por escolherem permanecer na luz. Dá-lhes firmeza, valência e constância, São Miguel, para que não se envergonhem do Evangelho, não se deixem abater pelas críticas, não se desviem do caminho por causa da pressão do mundo, da moda, da opinião alheia ou do medo de serem rejeitados. Que cada um seja uma testemunha viva da verdade, mesmo quando isso exige coragem, renúncia e incompreensão humana. Olha também, São Miguel, para aqueles que enfrentam sofrimentos interiores profundos, a tristeza que corrói por dentro, a solidão que isola, a sensação de vazio que sufoca, a falta de sentido que torna os dias pesados. Quantos já não encontram forças para rezar? Quantos se sentem abandonados até mesmo pelo próprio Deus? Quantos já não conseguem acreditar em milagres, em mudanças, em recomeços? Visita esses corações, ó guerreiro do Altíssimo, e mostra a cada um que o Senhor está presente, mesmo quando parece silencioso. Fortalece-os na confiança. Dá-lhes paciência nos desertos, coragem nos dias escuros e fé para não desistir. Que descubram, pela graça, que a verdadeira fortaleza não está em nossas forças limitadas, mas em nos abandonarmos confiantemente nas mãos de Deus. Recordamos as palavras de Efésios 6. Revesti-vos da armadura de Deus para resistir às ciladas do inimigo. Ajuda-nos, São Miguel, a viver essa palavra no cotidiano. Que cada um de nós vista o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação e empunhe com firmeza a espada da palavra. Que cada oração feita com sinceridade seja um escudo contra o mal. Cada gesto de fé seja uma pequena grande vitória sobre o inimigo. Cada passo dado em confiança seja sinal da presença de Deus em nós. Senhor Todo-Poderoso, colocamos diante de Ti as nossas fraquezas. Tu sabes onde vacilamos, onde somos mais frágeis, onde nos sentimos pequenos, onde perdemos a coragem. Concede-nos, pela intercessão de São Miguel, uma fortaleza interior inabalável. Que nada nos derrube definitivamente, que nenhuma dificuldade nos afaste de Ti, que nenhuma dor roube a nossa fé, que nenhuma tentação nos faça cair sem o desejo ardente de nos levantarmos de novo. Que permaneçamos firmes até o fim, sustentados pela Tua graça e não pela nossa própria capacidade. São Miguel Arcanjo, guerreiro do Altíssimo, cobre-nos com Tuas asas de proteção, envolve-nos com Teu manto de luz e defende-nos com Tua espada flamejante. Dá-nos coragem para enfrentar cada batalha, fé para crer além das circunstâncias e perseverança para continuar caminhando, mesmo quando tudo parece perdido aos olhos humanos. Fortalecidos pela Tua intercessão, que possamos proclamar com confiança: o Senhor é a nossa força, a nossa vitória e a nossa salvação. Que cada pessoa que ora agora receba do céu um sopro novo de fé, que os desanimados se levantem, que os fracos sejam fortalecidos e que todos experimentem, de forma concreta, a presença viva de Deus, que jamais abandona aqueles que nele confiam. Que, ao lado dos santos arcanjos,
possamos seguir firmes até contemplarmos a glória eterna. São Miguel Arcanjo, eu confio em ti. São Gabriel e São Rafael, mensageiros fiéis do Altíssimo, elevamos também a vós o nosso clamor, pedindo uma bênção especial sobre os filhos, netos e todas as gerações de nossas famílias. Quantos pais, quantas mães, quantos avós carregam preocupações profundas pelos seus descendentes? Quantos choram em silêncio ao ver filhos afastados do caminho do Senhor? Netos seduzidos pelas ilusões do mundo, sentindo-se impotentes diante dos desafios deste tempo. Hoje consagramos cada geração aos cuidados de Deus por vossa intercessão. São Gabriel, tu que anunciaste à Virgem Maria a chegada do Salvador, anuncia também dentro das nossas casas que a graça de Deus nunca se esgota, que cada filho e cada neto é um projeto precioso do céu e que, mesmo quando parecem distantes, o olhar de Deus continua os acompanhando. Afasta-os do caminho do mal, das amizades perigosas, das ideologias que ferem a fé, dos conteúdos que obscurecem a verdade, que cresçam com dignidade, coragem e esperança, aprendendo a confiar no Senhor e a discernir o brilho falso do mundo. São Rafael, companheiro fiel de Tobias, acompanha nossos filhos e netos em todas as suas jornadas. Protege-os nas escolas, nos trabalhos, nos caminhos, nas viagens, nas escolhas afetivas e profissionais. Cura as doenças físicas, as feridas emocionais, os traumas escondidos, as dores que ninguém vê. Dá coragem aos que sofrem em silêncio e não sabem como pedir ajuda. Que nunca caminhem sozinhos, que sintam a tua presença de cura ao lado deles, preservando-os dos males, iluminando seus passos e guardando-os para que cumpram o propósito que Deus sonhou para cada um. Senhor Todo-Poderoso, nas tuas mãos colocamos hoje e sempre cada geração de nossa família, confiando que, por meio de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, a tua bênção alcançará todos aqueles que amamos. Amém. Hoje, Senhor, com o coração profundamente emocionado, consagramos diante de ti todas as gerações de nossa família, o que fomos, o que somos e tudo aquilo que ainda seremos. Tu conheces a nossa história melhor do que nós mesmos. Conheces as lágrimas escondidas, os sorrisos, as quedas, as vitórias. E agora, com confiança pedimos, estende a tua mão sobre o nosso futuro. Que nossos filhos e netos sejam guardados na fé, protegidos contra as armadilhas sutis do inimigo, contra as seduções deste mundo, contra as vozes que tentam afastá-los de ti, que encontrem sempre caminhos de luz, de verdade e de amor e jamais se afastem da tua graça. Que sejam sinais vivos da tua presença no mundo, testemunhando com a vida, com as escolhas e com as atitudes que tu és um Deus vivo. São Gabriel Arcanjo, olha com ternura pelos sonhos de nossos jovens. Abre portas de estudo, trabalho e oportunidades, remove os bloqueios, inspira projetos, conecta pessoas certas na hora certa, ensina-os a perseverar com humildade e fé, a não desistir no primeiro obstáculo, a reconhecer cada conquista como dom de Deus, e não como fruto apenas de suas forças. São Rafael Arcanjo, olha com misericórdia para os descendentes que, em alguma etapa do caminho, se perderam nos vícios, na violência, na rebeldia, na depressão, no desânimo, na falta de sentido, que recebam força para recomeçar, coragem para dizer não ao mal e sim à vida, e fé para confiar novamente no amor de Deus que nunca desiste de ninguém. E se houver nesta casa alguém que ainda espera pela graça da maternidade ou paternidade, alguém que carrega no coração o sonho de gerar ou acolher um filho, São Gabriel e São Rafael, intercedei também por esses corações, que a bênção da vida floresça no tempo certo, que a esperança nunca falte, que toda espera seja sustentada pela fé, e que cada casal sinta o acompanhamento do céu até o dia em que possa ver seus filhos crescerem como verdadeira bênção. São Gabriel e São Rafael, olhai também para os idosos de nossa família, pois eles são raízes, memória, sabedoria e fazem parte desta corrente sagrada de gerações. Quantos se sentem esquecidos, deixados de lado, ignorados pelos filhos e netos? Quantos não recebem visitas, ligações ou palavras de carinho e acabam se sentindo sozinhos? Inspirai os mais jovens a reconhecer o valor dos mais velhos, a escutar suas histórias, a aprender com suas experiências e a honrar seus ensinamentos. Que nossos lares sejam sempre lugares de respeito e ternura, onde crianças, jovens, adultos e idosos
caminhem juntos no amor e na fé, como uma verdadeira família de Deus. Senhor, consagra todas as gerações de nossas famílias a Ti, os que já partiram, os que vivem hoje e os que ainda virão. Que cada nome escrito no livro da vida seja guardado com carinho. Que nenhum se perca, que nenhum seja esquecido diante do Teu coração, e que cada filho e neto receba a Tua proteção, sentindo, mesmo à distância, a força e o calor da oração dos que os amam. Que as bênçãos derramadas hoje se estendam por todos os descendentes, inclusive aqueles que ainda não nasceram, mas já são conhecidos e amados por Ti. Que nossas famílias sejam colunas de fé no meio deste mundo, testemunhando que Tu és Deus vivo, presente e atuante. São Gabriel e São Rafael, apresentai a Deus cada filho, cada neto, cada geração. Guardai-os sob as vossas asas, protegei-os com vosso amor, curai suas feridas, anunciai-lhes boas notícias e fazei com que permaneçam no caminho da vida eterna. Senhor, abençoa meus filhos, meus netos e todas as gerações da minha família, mesmo aquelas que eu jamais verei, mas que serão alcançadas por esta oração. Chegamos ao momento final desta oração e, em unidade com os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, apresentamos diante de Ti nossas súplicas e nossos corações. Durante este tempo de oração, consagramos nossa vida, nossa casa, nossa família, nossas lutas, nossa saúde, nossas finanças, nossos relacionamentos e nossos sonhos. Suplicamos que Tua graça se derrame poderosamente sobre nós e que nada, absolutamente nada, nos separe do Teu amor. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, coloca agora a Tua espada flamejante diante desta casa, afastando todo o mal, toda inveja, toda perturbação, toda opressão espiritual e todo ataque do inimigo. Defende cada pessoa que ora com sinceridade, cada coração que se abre com fé, que nenhuma corrente de trevas permaneça, que nenhuma palavra de maldição prospere, que esta família seja protegida e fortalecida pela Tua presença. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da esperança, traz boas notícias aos corações aflitos. Que cada pessoa que se sente sem saída, sem força ou sem esperança, seja renovada pela Tua intercessão. Anuncia que para Deus nada é impossível, que os céus estão abertos em favor desta casa, que a providência, a vitória e a alegria já se aproximam. Toca os corações cansados e renova-lhes a confiança. São Rafael Arcanjo, médico do céu, estende Tuas mãos de cura sobre todos que sofrem. Passa sobre os doentes, os debilitados, os que carregam dores no corpo e feridas profundas na alma. Toca cada coração ferido, cada mente inquieta, cada emoção machucada. Derrama o bálsamo de Deus que cura, fortalece, restaura e consola. Que cada lágrima seja transformada em alegria, que cada noite de choro se converta em manhã de paz. Suplicamos, com fé, pela bênção especial da água preparada diante de Ti. Estende Tua mão poderosa sobre este copo e, pela intercessão dos 3 arcanjos, santifica-o. Que esta água se torne fonte de saúde, remédio para a mente, alívio para o coração e proteção para a alma. Que ao beber, lá, a paz invada, a força retorne, a fé se renove e a pessoa sinta que não está só. Que cada família aqui representada seja envolvida pela proteção dos arcanjos, que em cada lar reine a paz, que floresça a esperança e que habite a fé em cada coração. Que esta oração seja um marco de transformação, um antes e um depois na vida de muitos, e que todos possam testemunhar milagres e graças recebidas pela Tua bondade. Senhor, consagramos a Ti tudo o que somos e temos, guardados por São Miguel, fortalecidos por São Gabriel e curados por São Rafael. Queremos seguir firmes na fé, certos de que nunca caminhamos sozinhos. Que esta bênção se estenda por todos os dias de nossa vida. Amém. Tenho fé que esta oração te ajudará. Se tocou o seu coração, compartilhe-a para que possa alcançar e ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço com carinho que entre no nosso canal e assista mais vídeos como este. E não se esqueça do seu like. No final, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, mostrando que este tipo de conteúdo é importante para você e para tantas outras pessoas que também precisam de preces assim. Cada interação e cada compartilhamento fazem toda a diferença para nós, porque nos ajudam a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas até você. Junte-se a nós, inscreva-se no canal,
Ative o sininho para ser o primeiro a receber as novidades, compartilhe também suas preces e pedidos de oração nos comentários. E saiba que os 3 arcanjos estarão sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E não esqueça, há outros vídeos muito especiais e cheios da presença de Deus te esperando, tão poderosos quanto este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida.